A NPD recentemente, ela iniciou com uma nova resolução que aplica a dosimetria, ou seja, a NPD agora está afirmando que vai começar a aplicar sanções. Quer entender mais? Siga esse vídeo. Olá, eu sou Luiz Costa, do escritório Costa e Garcia, e eu vou te explicar o que está acontecendo com essa nova resolução da NPD. No dia 24 de fevereiro, tivemos uma nova resolução da NPD. Essa resolução ela traz referente às dosimetrias que serão aplicadas as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas antes disso, temos que voltar um pouco em 2021, em janeiro, quando o atual presidente e diretor da NPD, o senhor Valdemar Gonçalves, ele afirmou que a ideia da NPD era apenas, nesse momento, criar uma cultura de dados, ou seja, é um caráter educacional. Por isso que muitas pessoas começaram a perceber por que a NPD não está multando, o que está acontecendo com ela. Eu estou só tendo problema muitas vezes com o PROCON, o Ministério Público, e a NPD ela não faz nada, sendo que ela é a autoridade em relação à proteção de dados, em relação à LGPD. E por conta disso, muitas pessoas começaram a pensar, eu acho que a NPD não vai vingar, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai vingar e nada vai acontecer. Ocorre que, agora em fevereiro de 2023, numa nova entrevista, o Valdemar ele afirmou que vão iniciar sim as punições em relação à proteção de dados. E, inclusive, tem mais ou menos já 8 empresas que já podem ser aplicadas essas multas. Mas por que ele está falando isso? Justamente porque no dia 24 de fevereiro, nesse momento, já está agora valendo em relação à dosimetria dessas aplicações de multa. Por que isso? Até então, a NPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impõe algumas medidas, desde advertência, exclusão de tratamento de dados, publicidade e multa até o valor de 50 milhões. Ocorre que, como que eu vou aplicar uma multa de 50 milhões para, por exemplo, um empresário no Simples, que pode faturar no máximo, anual bruto, 4 milhões e 800 mil, por exemplo. Então, você não tem como você criar uma justiça através das multas. Então, era necessário criar mecanismos que você pudesse colocar algum tipo de parâmetro para que você não fosse muito injusto na hora de aplicar uma determinada sanção. Pois bem, esses parâmetros vieram agora com essa nova resolução da NPD, que por sua vez ela traz critérios de como eu vou aplicar a multa. Mas o que eu quero trazer aqui não é como que nós vamos organizar e como nós vamos fazer essa conta para saber. Eu quero só mostrar para vocês o seguinte, a importância de você ter uma prática de boa governança de dados e como que governança hoje é uma coisa que está sendo muito discutida no nosso país, inclusive pelos recentes casos que aconteceram de grandes empresas. Primeira questão é o seguinte, quando a NPD ela traz essa resolução e está afirmando agora que ela vai começar a processar, vai começar a multar, ter processos administrativos referente a isso, ela começou a falar o seguinte, nós vamos começar a discriminar os tipos de punições. Então, punições leves, médias e graves. Então, vão ter tipos de punições. E para aplicar essas punições, nós vamos olhar os faturamentos das empresas, seja elas do Simples Nacional, o tipo de faturamento que a empresa está tendo, quando ela não está no Simples, questão de também faturamento em relação ao imposto de renda, entre outras coisas. E aí eles pensaram o seguinte, nós vamos também punir pessoas que são reincidentes, ou seja, ela fez aquilo, ela fez um ato contra a Lei Geral de Proteção de Dados e ela simplesmente não corrigiu isso. E por não estar corrigindo isso, nós vamos aplicar novamente uma multa e vai ser agravada. Por isso criou-se dentro do regulamento as agravantes, ou seja, se você fizer um determinado tipo de conduta, vai ser agravada. E o potencial de uma agravante, por exemplo, ela pode chegar até 40% do valor. Então, vai se aumentar o valor justamente por você ter uma conduta, por exemplo, reincidente. Eles trazem a questão da reincidência, ou seja, a prática novamente daquele ato. E como que eu consigo diminuir isso? Com as práticas de boa governança. E essas práticas, elas não vieram apenas na resolução. Se a gente olhar lá o artigo 50 da LGPD, ela já traz as boas práticas, ou minimamente o que você precisa ter para trazer algumas boas práticas, está no parágrafo 1º e 2º da LGPD, no seu artigo 50. Então, o que acontece? Por exemplo,
Dentro das agravantes da LGPD, nós temos também as atenuantes, ou seja, algo que, se acontecer o problema, eu consigo diminuir esse problema, ou seja, eu consigo diminuir a multa, ou muitas vezes, ao invés de receber uma multa por ter corrigido isso a tempo, eu simplesmente vou diminuir esse impacto, vou receber às vezes uma advertência só. Isso acaba resolvendo muita questão. E só para vocês terem uma noção, caso aconteça uma multa, se você tiver a atenuante que é apenas, que não é apenas, mas você aplicar as boas práticas de governança, você consegue uma atenuante que pode ir a 20%, por exemplo. Então você consegue reduzir bem o risco da empresa, você consegue trazer uma questão reputacional da sua empresa. Inclusive, uma das penas que a LGPD traz, junto com essa resolução, é a publicidade, ou seja, você chegar para as pessoas, para o seu público, para o mercado, e falar, olha, eu infringi uma determinada questão de lei geral de proteção de dados. E isso, você assumir uma culpa, ela pode ser vista do lado positivo como do lado negativo. O lado positivo seria no sentido que, olha, aconteceu esse incidente, mas nós temos um plano de incidente, um plano de gestão de dados, nós temos esses determinados planos dentro da boa governança que vão resolver esse problema. E aí, por exemplo, vamos supor que alguém te denunciou, a pessoa foi lá e te denunciou, olha, teve uma denúncia. Quando há essa denúncia, há uma instauração de um procedimento administrativo para apuração, um procedimento preparatório. E nesse momento que eles fazem esse procedimento, se você já consegue corrigir essa falha, você consegue diminuir esse impacto em 70% em relação ao tipo de multa. Então imagina, você chega, tem que ter uma publicidade sobre isso, mas você já corrigiu. A questão reputacional, em que você está olhando para os consumidores, você está olhando para o mercado, ela vai ser muito maior. Agora, se você não tem isso, imagina você falar, olha, eu sou culpado, eu não sei o que fazer, eu não tenho nenhum tipo de plano de boa governança. E aí? Vai ter uma queda reputacional, vai ter uma queda de marca e pode ser aplicado uma multa, porque a multa também ela olha o que? A gravidade da questão. Então, se você fez uma coisa muito grave, a depender do tipo de coisa, você vai ter uma aplicação maior dessa pena. Então, esse vídeo é para conscientizar que agora está valendo. E se você não começar a tomar e criar umas práticas que não é apenas um consentimento, não é apenas falar que tudo é do interesse, do legítimo interesse do controlador, não é apenas você falar que você está colocando pop-ups ou política de cookies no seu site, por exemplo. É você de fato criar um ambiente de governança de dados, um ambiente de compliance de dados. E isso vai muito além que poucas coisas que a gente fica vendo às vezes na internet, que é um processo um pouco mais longo em relação à aplicabilidade, é um pouco mais árduo, ele é mais robusto, mas com certeza ele traz uma maior prestação de contas, ele vai trazer uma maior transparência e ele vai trazer uma reputação melhor para a empresa. Então, o vídeo é para simplesmente conscientizar, para as empresas começarem a colocar alguns tipos de agentes para que possam poder modificar essa relação da empresa, trazendo práticas de gestão de dados, práticas periódicas de monitoramento desses dados. Algumas questões de relatórios de incidência, por exemplo, de dados, estão todos dentro de uma boa prática, entre outras coisas que devem ser revistas. Então esse vídeo é simplesmente para falar, comecem, não deixem para depois, porque agora a NPD ela vai estar em cima e isso também não impede que o PROCON, o Ministério Público, também possam interferir nesse sentido, interferir no sentido do que? Também multar, entrar com ações em cima dessas questões e aí ser muito maior o prejuízo que as empresas vão ter, podendo até chegar a uma falência, por exemplo, além de todos os danos reputacionais com a sua clientela e com o mercado. Então isso é muito importante, vocês precisam olhar bem isso para que não tenham esses grandes problemas lá na frente. Agora vai começar a pegar, eles vão ir, inclusive essa resolução ela é válida para os processos que já estão em tramitação. Então, se a NPD chegou a abrir algum tipo de processo sobre alguém, isso já está valendo. Só não vai valer aqueles que já resolveram. Mas, se ainda está acontecendo, vai valer. Então, é para antes de ontem essas medidas. Vocês precisam olhar umas questões para como modificar e trazer boas práticas de governança de dados, compliance, de modo a atender os anseios da comunidade, a atender os anseios do titular de dados que deixou seus dados na sua empresa, por exemplo.
Então pense muito bem nisso e utilizem da melhor forma para que não para que evitem prejuízos, e caso acontecer por algum caso superveniente que venha, independente de culpa ou não, vocês tenham todos os mecanismos para resolver esse problema.